Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos dando continuidade aos nossos estudos sobre a carta encíclica Veritatis Splendor, o Esplendor da Verdade, do Papa São João Paulo II. Como você tem acompanhado, é um documento da parte moral, da teologia moral da nossa Igreja. Então, sobre os nossos comportamentos, nossas atitudes, como que devemos agir, como que devemos ser, o que podemos fazer, o que devemos evitar, e etc. Então, é toda a explicação aí do Papa São João Paulo II. Estamos no capítulo número 2, segundo capítulo, que tem como título Não vos conformeis com a mentalidade deste mundo. E estamos num subtítulo que diz a opção fundamental e os comportamentos concretos. Tem como base o versículo de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Não tomeis, porém, a liberdade como pretexto para servir a carne. Hoje nós vamos entrar, então, como já havíamos avisado no nosso último programa, sobre pecado mortal e venial. Vamos ver o que o Santo Padre tem para nos falar. As considerações em torno da opção fundamental induziram, como acabamos de ver, alguns teólogos a submeterem também à profunda revisão a distinção tradicional entre pecados mortais e pecados veniais. Eles sublinham, melhor dizendo, que a oposição à lei de Deus, que causa a perda da graça santificante, e no caso de morte nesse estado de pecado, seria então a eterna condenação, pode ser somente o fruto de um ato que empenhe a pessoa na sua totalidade, isto é, um ato de opção fundamental. Segundo esses teólogos, o pecado mortal que separa o homem de Deus verificar-se-ia somente na rejeição de Deus, feita a um nível da liberdade que não é identificável com um ato de escolha, nem alcançável com consciência reflexa. Nesse sentido, acrescentam eles, é difícil, pelo menos psicologicamente, aceitar o fato de que um cristão que quer permanecer unido a Jesus e à sua igreja possa cometer pecados mortais tão fácil e repetidamente, como indicaria às vezes a mesma matéria dos seus atos. Seria igualmente difícil aceitar que o homem seja capaz, num breve espaço de tempo, de romper radicalmente o ligame de comunhão com Deus e sucessivamente converter-se a Ele por uma sincera penitência. É necessário, portanto, dizem eles, medir a gravidade do pecado mais pelo grau de empenho da liberdade da pessoa que realiza um ato do que pela matéria de tal ato. Bem, aí está. Então, alguns teólogos estão tentando defender aí, uma nova ideia sobre o pecado, dizendo que se a minha e a sua opção fundamental é Deus, ok? Então, de fato vamos dizer que a minha opção fundamental é Deus, que eu vivo segundo a vontade de Deus, procuro viver essa vida de santidade, procuro viver a vida em Deus, o que é difícil para todos nós, não tem dúvida, e que você também vive essa opção fundamental por Deus. Bem, nesse caso, o que esses teólogos estão dizendo aqui? Se eu ou se você, se nós cometermos aí um pecado mortal, eles entendem sim que a nossa ligação com Deus, quer dizer, a perda da graça santificante que nós vimos aí no nosso último programa, não será rompida. Por quê? Porque a minha opção é Deus. Então, quer dizer, não vou facilmente então ficar cometendo pecado, ou se eu cometer esse pecado, não vai ser rompida esse elo, esse ligame aí que nós temos com Deus. Então, quer dizer, é o que eles estão dizendo aqui,
que seria mais convenientemente medir então, não pelo que eu fiz, mas a gravidade do pecado pelo meu grau de empenho na minha liberdade que estou realizando. Então, para ele seria isso. Seria, se eu sou uma pessoa de Deus, mas estou procurando fazer um pecado mortal. Estou me empenhando para isso, estou fazendo várias vezes, estou me esforçando para que isso aconteça, etc. Então aí sim eles dizem que aí eu perco a graça santificante. Mas não no caso de cometer uma vez só. Agora, vamos ver o que o Papa diz sobre isso daí. O que ele diz aqui? A exortação apostólica pós-sinodal Reconciliatio e Penitentiae reiterou a importância e a permanente atualidade da distinção entre pecados mortais e veniais, conforme a tradição da Igreja. E o Sínodo dos Bispos de 1983, donde procedia tal exortação, reconciliação e penitência, né? Não só reafirmou tudo que foi proclamado no Concílio de Trento sobre a existência e a natureza dos pecados mortais e veniais, mas quis ainda lembrar que é pecado mortal aquele que tem por objeto uma matéria grave e que conjuntamente é cometido com plena consciência e consentimento deliberado. Então, quer dizer, o Papa já está colocando aqui contra os pensamentos desses teólogos que queriam dar um jeito no pecado mortal de não ser tão mortal desse jeito, sabe? Então vejam que dentro da própria Igreja Católica existem muitas vertentes, muitas correntes e muitos teólogos que querem mudar o que já foi proclamado pela Igreja, o que já foi reafirmado pela Igreja, o que já foi ditado pela Igreja, que é a doutrina, que não se muda, a doutrina não se altera. Então até hoje, e sempre vai existir, teólogos e pessoas que vão querer alterar a doutrina, vão querer dar um jeito de dizer, não é bem assim, é mais daquele jeito, ou pode ser pensado desta forma, como esses teólogos estão falando aqui. Então o Papa está dizendo que não é assim. Bem, vamos ver o que ele continua dizendo. A afirmação do Concílio de Trento não considera só a matéria grave do pecado mortal, mas lembra também como sua condição necessária a plena consciência e o consentimento deliberado. Então vai ser um pecado mortal quando eu tenho plena consciência de que aquilo que eu vou fazer é completamente errado, está contra a vontade de Deus, contra os mandamentos de Deus, e eu estou assentindo, quer dizer, estou dando consentimento àquilo, porque eu quero, na minha liberdade, dar consentimento àquilo. Então, sim, é um pecado mortal. Se eu tenho consciência e quero fazer. Não importa que seja uma vez, ou 10 ou 1000. Não importa que eu esteja aí em estado de santidade, ou não esteja. Quer dizer, é um pecado mortal de qualquer jeito, de qualquer forma. É isso que ele está dizendo aqui. De resto, quer na teologia moral, quer na prática pastoral, são bem conhecidos os casos onde um ato grave, por causa da sua matéria, não constitui pecado mortal devido à falta de plena consciência ou de consentimento deliberado de quem o realiza. Então a pessoa não tem plena consciência. Vamos supor assim. A pessoa não está consciente do que está fazendo. Está num estado psicológico abalado. Muito abalado. E também não quer fazer ou quer fazer, não sabe se faz ou se não faz, não está na sua liberdade plena. E mesmo assim ela vem a cometer um pecado mortal. Um pecado de matéria grave. Então aí nesse caso, né, esse é um exemplo que eu estou dando, num caso desse, claro, que não vai constituir matéria de pecado grave.
que a pessoa não está em condições psicológicas de pensar, de refletir, de discernir o que é certo e o que é errado. A cabeça da pessoa está confusa. Os pensamentos estão tomados por um processo aí de depressão, seja lá o que for, de uma humilhação, de um choque que a pessoa levou, um choque emocional profundo. Então, nesse caso, claro, estou dando um exemplo apenas, né? Existem centenas deles. Nesse caso, então, claro que não é considerado um pecado mortal se a pessoa vier a fazê-lo, a cometê-lo. Por outro lado, há de se evitar reduzir o pecado mortal a um ato de opção fundamental, como hoje em dia se costuma dizer contra Deus, entendendo com isso que era um desprezo explícito e formal de Deus e do próximo, ou quer uma recusa implícita e não reflexa do amor. Quer dizer, a minha opção fundamental, como nós já vimos aqui, é amar a Deus, como deve ser a sua também. Agora, essa opção fundamental nossa, por exemplo, eu não posso reduzir o pecado mortal a uma questão de opção fundamental. Porque o pecado mortal não é uma questão de opção fundamental, é uma opção do momento, ou de você ter planejado, você ter feito. Então, não é simplesmente uma opção fundamental. Não é simplesmente. Então, o pecado mortal é uma matéria muito grave, que está muito acima aí de uma opção fundamental. Já é mais pensamentos, desejos, formalização daquele ato, pensamento sobre como vou fazer, de que modo vou fazer. Então existe toda uma articulação. Ok? Então o pecado mortal, como matéria grave, ele está bem acima aí de uma opção fundamental. Com efeito, numa escolha assim, já está incluído um desprezo do preceito divino. Então, isso que eu estou dizendo. Se eu vou cometer um pecado mortal, eu já estou desprezando tudo que é de Deus. Então, a minha opção fundamental já nem é mais Deus, porque eu já estou desprezando a Deus. Porque deliberadamente, quer dizer, de livre consciência, de clareza total, eu estou fazendo aquilo porque eu quero fazer. E eu sei que é errado. Então, quer dizer, a minha opção fundamental aí já morreu faz tempo, já nem existe mais, não é verdade? Então, com efeito numa escolha assim, já está incluído um desprezo do preceito divino, uma rejeição do amor de Deus para com a humanidade e para com toda a criação. O homem afasta-se a si próprio de Deus e perde a caridade, perde o amor. Então, esse é o pecado mortal. A orientação fundamental pode, pois, ser radicalmente modificada por atos particulares. Podem, sem dúvida, verificar-se situações muito complexas e obscuras sob o ponto de vista psicológico, que influem na imputabilidade subjetiva do pecador. Então, isso que eu disse há pouco. Se a pessoa está num estado psicológico traumático, recebeu um choque emocional, então, claro que tudo isso será pesado, tudo isso será imputado aí a favor da pessoa, evidentemente. Mas, da consideração da esfera psicológica, não se pode passar para a constituição de uma categoria teológica, como é precisamente a opção fundamental, entendendo-a de tal modo que no plano objetivo mudasse ou pusesse em dúvida a concepção tradicional de pecado mortal. Então tá. Sendo uma categoria teológica a questão da opção fundamental, ela sempre existirá. Mesmo a pessoa vindo da esfera psicológica, a opção fundamental sempre existirá. Então, ok, eu tenho a minha opção fundamental por Deus. Psicologicamente, estou num estado depressivo, vamos dizer assim. Então, teologicamente, permanece a minha opção fundamental por Deus. O que não deve ser envolvido na esfera da ciência psicológica. É o que ele está dizendo aqui. Colocando em dúvida a concepção tradicional do pecado mortal. Ok. A não ser que eu esteja num estado muito ruim, como já disse, psicologicamente falando.
tem muita gente, muitas pessoas, né, que a igreja entende que estavam num estado psicológico muito terrível, muito ruim, vieram a cometer suicídio, inclusive, pessoas assim, mas que a igreja entende que a pessoa, mesmo tendo a opção fundamental por Deus, mas teve um choque emocional muito forte, a pessoa não conseguiu mais voltar à sua realidade humana, com seus pensamentos cognitivos, com a sua parte de discernimentos, já ficou tudo conturbado, tudo problemático, então a pessoa chega a um ato aí, vamos dizer assim, de matar a si mesmo. Então a igreja entende, sim, a igreja entende que a pessoa estava psicologicamente perturbada, fora da sua razão. Então esse ato que ela cometeu de tirar a própria vida, chegou a infelizmente a esse ato, não deverá ser imputado a ela como falta grave, como um pecado mortal. Agora, deste modo, a separação entre opção fundamental e escolhas deliberadas de determinados comportamentos, que são desordenados em si próprios ou nas circunstâncias que não a poriam em causa, supõe o desconhecimento da doutrina católica sobre o pecado mortal. Com toda a tradição da igreja, chamamos pecado mortal a este ato, pelo qual o homem com liberdade e plena consciência rejeita Deus, a sua lei, a aliança de amor que Deus lhe propõe, preferindo voltar-se para si mesmo, para qualquer realidade criada e finita, para algo contrário ao querer divino. E isto pode acontecer de modo direto e formal, como nos pecados de idolatria, apostasia e ateísmo, ou de modo equivalente, como em qualquer desobediência aos mandamentos de Deus em matéria grave. Então, quer dizer, a pessoa ter consciência plena. Por exemplo, apostasia. O que é apostasia? Apostasia são as pessoas que abandonaram a fé. Abandonaram. Então, por exemplo, eu sou católico, né? Você é católica, tudo bem. Então, mas por algum dia aí, algum motivo, alguma coisa, ou nos encantamos aí com uma outra doutrina, seja lá o que for, nós abandonamos então a fé para mudarmos de religião. Então, sou um apóstata. Apóstata. Mesma coisa com os anjos de Deus. Aqueles que viraram as costas para Deus junto com Lúcifer e preferiram então a si mesmos do que servir a Deus. Que é o que os anjos fazem, né? Servem a Deus. Ok, então Lúcifer comandando um grande pelotão ali de anjos, eles preferiram servir a si mesmo do que a Deus. Então são chamados de anjos apóstatas, porque abandonaram Deus. Ok? Ateísmo, aqui uma outra coisa que ele cita aqui. O que é um ateu? Que não quer saber de Deus. Não quer, diz que nem Deus existe. Ou então ele é contra Deus. Então isso são pecados mortais, que são deliberados. A pessoa toma essa atitude conscientemente, sabendo o que está fazendo. Ela sabe que Deus existe, então ela quer provar que Deus não existe. Então o ateu é esse, ele quer dizer que Deus não existe, mas ele sabe que existe. Tanto é que ele quer provar o contrário. Se Deus não existisse, não precisaria provar nada, não é verdade? Deus não existe, por que eu tenho que provar que Deus não existe? Entende? Então, mas o ateu ele quer provar que Deus não existe, então significa que ele existe e que ele sabe que Deus existe. Ok? Outro ponto também, idolatria, pecado de idolatria. O que é ser um idólatra? Colocar qualquer coisa acima de Deus, qualquer coisa. O dinheiro, o poder, o orgulho, a arrogância, a prepotência. Colocar minha esposa acima de Deus, meus filhos acima de Deus, meu emprego acima de Deus, meu dinheiro acima de Deus. Então tudo que eu colocar acima de Deus é idolatria. Ah, mas eu sempre soube que idólatra é aquele que fica adorando imagens. Olha, imagem, você pode criar uma imagem do que você quiser. Do que você quiser. Você cria uma imagem. Estou falando, uma imagem do dinheiro, uma imagem da fama, da corrupção. Então eu crio essa imagem e vou adorar isso.
Agora, eu posso criar uma imagem também de madeira, de gesso, de ferro, seja lá o que for, e colocar lá na minha casa como sendo meu Deus? Posso sim. Posso colocar a imagem de um ídolo, de um homem, de uma mulher, de um cantor, de uma cantora, colocar a foto dele lá e fico ali, aquele cantor, aquela cantora, aquele ator, aquela atriz, seja lá quem for, aquele jogador. Para mim é o meu ídolo. É o meu ídolo, então eu vou procurar nas suas redes sociais conhecer a vida dele e quero saber tudo dele ou dela e vou amar, vou adorar, coloco ele como exemplo na minha vida. Então, quer dizer, o que é colocar aquele ídolo como uma determinação na minha vida? Então está acima de Deus. Ora, adorar imagens, como os protestantes falam, que nós católicos fazemos, isso é errado, nós não adoramos imagem coisa nenhuma. Não adoramos imagem nenhuma, não é verdade? As imagens de santos que nós temos, os santos que nós temos na igreja, nas igrejas, Santo Antônio, São Benedito, Santa Edvige, Santa Clara, São Bento, seja lá quem for. As imagens estão ali para lembrar que eles foram homens e mulheres que deram a vida pela igreja, deram a vida pelo evangelho. Então são pessoas que estão ali, merecem o nosso respeito, merecem o nosso louvor, merece mesmo. Agora, adoração não vou adorar São Bento. Ele não é Deus, por que eu vou adorar São Bento? Por que eu vou adorar São Francisco de Assis? Também não é Deus. Por que eu vou adorar Nossa Senhora? Nossa Senhora não é deusa. Então as imagens sim servem para nós nos identificarmos com aquelas pessoas e procurar seguir os exemplos que elas deixaram para nós. Aí sim, mas bem diferente do que nós somos acusados pelos nossos irmãos protestantes. Então, quer dizer, então estamos vendo aqui que pecado mortal, então, é esse ato específico, claro, que eu tenho conhecimento de que eu não devo fazer aquilo, mas eu quero fazer, eu desejo fazer, e deliberadamente, quer dizer, de acordo com a minha liberdade, eu faço. Então, não é como aqueles teólogos estavam dizendo, porque não é possível pessoa que está em Deus de repente partir para o pecado mortal e depois já se arrepender também, voltar a falar, Senhor, pequei contra o céu, pequei contra ti, quero voltar para ti, Senhor, e vai se reconciliar com Deus. Eles estão achando que isso não é possível. Mas o Papa está dizendo que é assim, e que assim deve ser, e que assim deve continuar. Porque o pecado mortal, ele é pecado mortal. A não ser, claro, como estávamos dizendo aí, já dissemos no nosso último encontro também, por exemplo, de eu roubar alguém ou matar alguém. Então, esse matar alguém, dependendo da dignidade da pessoa, né, a morte é a mesma, mas dependendo da dignidade da pessoa, então o que eu vou receber lá no fogo do inferno, né? Como castigo, então será muito maior. Já vimos isso no nosso último encontro. Matar uma pessoa desconhecida não deixa de ser pecado mortal. Mas se eu matar o pai ou a mãe ou o meu irmão, como fez Caim, matou Abel, então aí está. Aí sim, por causa da proximidade da pessoa com você, do que ela significa, do que ela é para você, então sim, aí o seu ato de matar a pessoa vai concorrer aí para um maior castigo seu aí lá no inferno, ok? Então, nesse sentido. Bem, então, querido irmão, querida irmã, vamos encerrando por hoje. Nosso próximo encontro vamos estudar o ato moral, teleologia e teologismo. Teleologismo e teleologia. Vamos ver o que é isso então, nosso próximo encontro, não é? Vamos agora fazer nossa oração final a Nossa Senhora. Ó Maria, Mãe de Misericórdia, velai sobre todos para não se desvirtuar a cruz de Cristo, para que o homem não se extravie do caminho do bem, nem perca a consciência do pecado, mas cresça na esperança em Deus, rico de misericórdia. Cumpra livremente as boas obras por ele de antemão preparadas, e toda a sua vida seja assim, para louvor da sua glória. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.